Há vozes que não se calam com o tempo, ecos que atravessam séculos, viajando nas batidas do tambor e nos sonhos dos filhos de fé. Aqui, cada relato é um encontro com o mistério e com os que vieram antes, espíritos que guiam, ancestrais que protegem, orixás que se revelam em corpo, alma ou sonho. Você está no Ecos dos Ancestrais, onde o invisível fala, a sabedoria antiga encontra quem sabe ouvir. Com licença, meu povo de axé, que os antigos te abençoem. Olá, meu povo, seja bem-vindo ao primeiro vídeo do nosso canal, Ecos dos Ancestrais. Aqui é um espaço dedicado a relatos sobre vivências de pessoas que são da Umbanda, do Candomblé, de todas as nossas religiões, né, que tem ligação com as religiões de matriz africana. Cada história contada aqui é mais que um feito. Chega a ser uma ponte entre o visível e o invisível. Cada relato que for contado aqui de certa forma vai abrir a mente de outras pessoas que já passaram pelo mesmo acontecido ou acontecidos parecidos. E essa é a nossa intenção, integrar cada vez mais pessoas, encontrar pessoas com relatos parecidos e pessoas que até podem, por sinal, ter se encontrado em sonhos. Vai que um dia você já se encontrou com alguém, aquela pessoa que você sonha, mas nunca viu a pessoa, e de repente essa pessoa teve o mesmo sonho com você nesse dia. Então é isso. Hoje, para começar o primeiro vídeo do canal, nada melhor que começar com um relato pessoal meu, né? Então, eu espero que esse canal possa agregar coisas boas no caminho espiritual de cada pessoa que assistiu os vídeos. Desde já eu quero convidar você a se inscrever no canal, curtir, comentar, compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. E é isso. Vamos ao relato. Ecos dos Ancestrais. Peço a vocês que relevem o fato de eu estar o tempo todo olhando para o celular. É que como esse relato é um relato antigo, algumas coisas eu precisei escrever para não esquecer. Então eu vou estar contando o relato aqui. Em alguns momentos vocês vão ver que eu vou estar olhando para o celular, ou em todos os momentos que eu tenho um texto aqui, eu vou estar lendo esse texto e é isso. Esse relato eu vou chamar de Os 9 Portais e a Salvação de Oiá. Nesse dia eu estava na casa da minha irmã de santo, que inicialmente eu vou nomeá-la de Lúcia, mas o nome dela não é esse, tá? Era um domingo e ela havia me convidado para almoçar na casa dela. Inclusive, beijo, irmã. Você sabe quem é você que eu tô comentando. E quem já escutou esse relato também sabe de quem é que eu tô falando. Eu fui. Nessa época ela morava com uma amiga. E essa amiga tinha viajado com o namorado. Fizemos o almoço eu e ela. E em seguida fomos pro quarto. Deitei na cama e reparei que havia um espelho nos pés da cama. E um filtro. Havia um filtro. Esse filtro dos sonhos. Tinha um filtro dos sonhos na sacada do apartamento vizinho. E a imagem do filtro ficava de frente para a janela do quarto onde eu deitei na cama. Ou seja, nos meus pés tinha um espelho grande que ele tomava o desenho da cama todo e quem estava deitado na cama. E na janela ao lado assim que quem estava deitado tinha a vista de frente, tinha um filtro dos sonhos enorme de frente com essa janela, tá? Não sei se dá para vocês entenderem a imagem que eu acabei de descrever. Tinha esse filtro dos sonhos na janela e eu tava deitado. Só que eu não dei muita atenção, né? No momento que eu vi, eu não dei tanta atenção assim.
Na época eu curti essa ideia de filtro dos sonhos e tal. Ah, filtro dos sonhos serve para poder impedir sonhos ruins e pererei parará. Eu acreditava muito nisso. Mas aí eu não dei tanta atenção no ocorrido e acabei que o sono foi vindo, eu e minha irmã conversando. A gente conversando, fofocando, porque tinha tempo que a gente não se via. E aí a gente conversando, o sono veio. O sono foi vindo, foi vindo, foi vindo, foi vindo, até que eu dormi com ela conversando comigo. Sabe quando a gente tá naquele cansaço da tarde depois do almoço? E aí a gente deita, acaba cochilando e o sono pega de vez, pum, apagou. Aconteceu dessa forma. E aí de agora em diante eu vou começar a ler, porque tem muita coisa que eu não tenho mais lembrança 100%. E aí o que eu for lembrando, o que eu for esquecendo, eu vou lembrando aqui no texto, tá? Sonhei que estava na minha casa de axé. Pra quem não sabe, casa de axé é casa de candomblé, tá? Porém, não havia nada que lembrasse a casa de axé da forma que ela é realmente. Não parecia, na verdade, uma casa de candomblé. Lembro de estar tudo escuro e eu estar junto com meu pai de santo, porém só eu estava procurando o disjuntor para acender as luzes. Este ficava dentro de uma sala que no lugar das paredes, assim como uma casa você tem as paredes, né? Essa sala ela não tinha paredes, ela tinha barras de ferro nos quatro cantos e ela era toda em volta de grade. Essas grades de alambrado, só que tava muito enferrujado, tudo enferrujado. Entrei, levantei 3 botões do disjuntor e acendi as luzes. Quando olhei para trás, meu pai ele tentava me alertar, sem falar, para eu apagar as luzes, pois eles iriam nos ver. No caso, ele ficava em algum canto atrás de mim, assim. Só que sem falar. Ele abria a boca, mas não falava, para que eles não percebessem que ele estava tentando me alertar. Sem falar para eu apagar as luzes, pois eles iriam nos ver. Fiquei confuso, tentando entender quem eram eles. Foi quando eu saí dessa sala e dei de cara com 3 homens estranhos, com olhos fundos, me encarando. Um deles pegou uma espingarda e mirou para atirar em mim. Daí eu tomei noção de que aquilo não era real, e sim um sonho, um pesadelo no caso, né? Então senti que tinha acordado, porém estava no meio de uma estrada agora, andando para chegar em casa, com lembrança do ocorrido antes ainda, porém achando que estava acordado. Eu percebia que quanto mais eu andava, mais as coisas ficavam longe de mim. Era como se eu estivesse andando e em vez das coisas passarem por mim, elas se afastavam. As casas se afastavam de mim, a estrada se afastava de mim. Tudo ia se afastando de mim. Quanto mais eu andava, mais as coisas ficavam longe de mim. Foi quando eu tomei noção novamente que eu estava sonhando. E o caminho parou. As casas pararam, tudo parou. As pessoas começaram a sair de suas casas, me encarando com uma cara muito feia, como se eu tivesse cometido um crime, mas não queriam me prender. Elas queriam me destruir. Vieram para cima de mim e no susto eu mais uma vez acordei. Acordei. Dessa vez numa igreja, cantando e pregando. Quando uma das mulheres se levantava do banco e vinha em minha direção falando: "O que você está fazendo aqui? Você sabe que não nasceu para essa casa. Volte para seu lugar. Aqui é perigoso para você." Meu corpo arrepiou e mais uma vez eu tomei noção de que era um sonho. Olhei para trás e contei 9 pastores sentados nas cadeiras no altar da igreja, com olhos que ardiam em chamas, olhando para mim, com uma aparência muito raivosa. Eles se levantavam das cadeiras para me pegar. E mais uma vez acordei. Ou seja, aí já acordei pela terceira vez.
Agora em um campo de grama baixa com roupas da época vitoriana, e tinha uma espada nas mãos. Havia uma mulher junto a mim que sorria bastante, correndo por este campo. Porém, enquanto ela corria, algo me chamava a floresta dentro. Uma voz dizia: Conheça a verdade, venha comigo. Por um instante eu deixei a espada de lado e a mulher também. Porém, quando ela me viu indo em direção à floresta, ela correu em minha direção aflita, tentando me impedir, dizendo que quem entrava lá não voltava jamais. Eu continuei indo em direção. Ela vinha correndo na minha direção até que olhei para trás e não mais a vi. Quando voltei para a direção da floresta, ela estava em minha frente, com os mesmos olhos em chamas dos pastores dos sonhos anteriores, dizendo que eu não deveria conhecer o que havia na floresta. Então, senti meu corpo descer como que em areia movediça até a altura do nariz. Me senti sufocado, até perceber mais uma vez que aquilo era mais um sonho e acordar. Agora, andando na rua, passei por um menino que estava armado. Apontou a arma para mim e fez menção de quem estava disparando de brincadeira. Aquilo me encheu de um ódio e eu fui tirar satisfação com ele. Ele ficou com raiva e disparou um tiro contra mim, mas não me acertou. Eu tomei a arma da mão dele e tentei atirar, mas na minha mão a arma virou arma de brinquedo, uma arma de borracha. Ela ficou mole e não atirava nada. O menino entrou em luta corporal comigo e eu comecei a trocar socos com ele. Lembro de ter segurado ele atrás de uma grade e aguardar um carro passar para atropelar ele. No instante em que minha mente gritava pedindo que eu não fizesse isso, tomei noção de que era mais um sonho. E dessa vez, todos os inimigos dos outros sonhos se reuniram e vieram em minha direção. E eles me diziam que era minha hora, que eu já sabia demais. Vi novamente que era um sonho e acordei. Dessa vez, deitado na cama no apartamento e com minha irmã de santo ao lado, como estávamos realmente. Então tive certeza de que estava acordado e comecei a contar a ela tudo o que havia acontecido. Estava muito assustado, com muito medo. E contei e ela ouviu com clareza. Quando de repente o rosto dela começou a ficar roxo e derreter feito plástico no fogo. Eu comecei a gritar o nome dela com medo daquilo. E então dessa vez ela me acordou. Disse que ouviu balbúcios saindo da minha boca como gemidos de socorro e resolveu me acordar. Acordei com muito frio, sem forças, com um medo insuportável. E quando olhei para o espelho, posso jurar até hoje que eu vi as criaturas de todos os meus sonhos. Desse dia pra cá, nunca mais dormi com espelhos nos pés da cama e nem curto a ideia de ter filtros dos sonhos em casa. Galera, e foi assim que se encerrou a minha aventura pelos 9 portais, né? Essa experiência me faz até hoje pensar sobre o poder que o sonho tem sobre a gente. E me faz lembrar que nem sempre um sonho é só um sonho, né? Ele pode ser um aviso, uma mensagem ou a lembrança da presença de que a ancestralidade ela nunca morre. O corpo ele morre, volta ao pó de onde ele veio, mas o espírito, a alma, não morre jamais. E às vezes aquilo que a gente julga ser somente um sonho pode ser um aviso daqueles que já se foram, mas que a sua presença se perpetua entre nós. É isso, eu espero que você tenha gostado desse relato, nosso primeiro vídeo nesse canal. E se você gostou, curta, comente, compartilhe o link desse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. E quem sabe, né, o próximo relato daqui não é o seu. Um axé para quem é de axé e até mais. Esse foi mais um vídeo do Eco.
ecos dos ancestrais.